Você conhece o movimento Slow Fashion? Esta maneira de consumir moda tem se tornado tendência entre quem se preocupa com sustentabilidade. Entre as atitudes de quem adere ao movimento está a reutilização de peças. O Instituto de Economia Gastão Vidigal da Associação Comercial de São Paulo prevê o crescimento de cerca de 30% nas vendas em brechós, só em 2022. Mas o Slow Fashion não para por aí. Para entendermos melhor sobre o tema, vamos conversar com a professora e pesquisadora em pós-graduação em design da Unicinos, Karine de Mello Freire. Seja bem-vinda, Karine, e obrigada por aceitar nosso convite aqui no Prisma Entrevistas. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Eu já começo então te perguntando qual que é a diferença entre o Slow Fashion e o Fast Fashion. A grande questão que a gente precisa entender é como as coisas são produzidas, né? Então, há muito tempo atrás, a gente tinha, às vezes, duas estações de roupa, roupas de inverno e roupas de verão. E esse era um processo de produção lento, que respeitava os tempos, enfim, da natureza. E tinha uma quantidade reduzida de peças de roupas que eram produzidas. Então, o movimento Slow, ele resgata isso, resgata o valor de respeito dos tempos das coisas, né? E de realmente valorizar o trabalho artesanal daquilo que está sendo feito, do tempo de produzir o tecido, do tempo de produzir uma peça de roupa, para que ela chegue no consumidor e que ela tenha durabilidade. O fast fashion, por outro lado, ele acelera os tempos de produção. Então, a gente tinha aquelas duas estações que eu falava, roupas de inverno, roupas de verão, depois elas viraram roupas de primavera, verão, outono e inverno, e isso já era uma aceleração dos processos produtivos na área da moda. E hoje a gente talvez já esteja no ultra fast fashion, porque o fast fashion fazia com que a gente tivesse 52 coleções sendo lançadas, uma por semana, sempre chegando peças novas nas lojas e acelerando cada vez mais essa produção. E essas peças todas, muitas vezes, as pessoas usam uma vez, duas vezes e descartam, principalmente nos países do norte global. Eles usam essa peça de roupa, nem lavam e descartam. E essas roupas descartadas ou vão para países em desenvolvimento, como doações, ou vão parar em aterros sanitários. Então, o fast fashion é isso que acelera todos os processos de produção, consumo, descarte e compra novamente. E hoje a gente tem já algumas outras marcas que estão fazendo lançamentos diários, então já é mais acelerado ainda do que o fast fashion propriamente dito. Então essa é a principal diferença no modo como a gente consome a roupa, compra a roupa, consome a roupa e descarta essa roupa dentro do nosso guarda-roupa. E pelo que tu falou, como tem essa aceleração e é nitidamente prejudicial ao meio ambiente. Mas, além disso, qual que seria, então, o impacto que traz socialmente para a nossa sociedade, né? Traz muitos impactos, se a gente for pensar. O primeiro é no modo de produção, assim, para que a gente tenha essas peças de roupa que chegam dos diferentes locais de produção do mundo, normalmente de países que não têm leis trabalhistas muito fortes, tanto da Índia, Bangladesh, até países asiáticos, mais especialmente a China. As pessoas que estão trabalhando nessas fábricas, produzindo produtos que chegam muito baratos no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, mas especialmente aqui no Brasil, elas têm condições péssimas de vida e têm condições péssimas de trabalho, por isso que elas recebem muito pouco. E isso pode causar uma série de acidentes de trabalho, uma série de condições de saúde. Por exemplo, tem processos, por exemplo, de produção e de tingimento que não garantem as condições mínimas e saudáveis, por exemplo, na produção da peça para as pessoas que estão lá produzindo. E geram uma série de doenças, como cânceres, por exemplo. Então, esse é um custo social do processo produtivo, assim, de pessoas que não têm condições de trabalhar. Por outro lado, a gente pode pensar também que essa superprodução de peças, né, que vem do fast fashion, que causa descartes gigantescos e que gera doações para outros países, né? Essa matéria-prima, ou seja, essa roupa usada que acaba chegando em outros países, muitas vezes faz com que gere um comércio muito grande de roupas usadas e feche os pequenos criativos que produziam roupas localmente. Então, todo o emprego, toda a renda que era gerada por meio da produção criativa de vestuário, por exemplo, em pequenos países, até mesmo no Brasil, mas mais em países menos desenvolvidos do que o Brasil, no continente africano, até no continente
no subcontinente indiano também é uma realidade. Essa sobrecarga de peças de roupas de doação diminui as possibilidades de trabalho das pessoas. E aí o terceiro grande impacto acaba sendo, ele é ambiental, mas ele não deixa de ser social, né? Ou seja, essas roupas que acabam sendo destruídas, seja nos lixões, seja queimadas muitas vezes, porque são peças que eles não gostariam que fossem revendidas a preços mais baratos, geram gases tóxicos no meio ambiente. Se forem queimadas, elas sujam os nossos lençóis freáticos e isso impacta na saúde das pessoas, assim. Tem casos agora de uma marca, de uma loja que se chama, uma varejista dessas de fast fashion que se chama Shein, que já tem várias denúncias, inclusive, de pessoas que desenvolvem alergias e se intoxicam por meio da utilização das roupas que não tiveram processos produtivos cuidadosos com produtos químicos que não são maléficos para a saúde das pessoas. Aí eu te pergunto, então, mas a gente tendo essa noção de que é nocivo tanto socialmente quanto para o meio ambiente, por que essa forma de produção, que é o fast fashion, continua crescendo? Porque a gente vive numa sociedade capitalista que estimula cada vez mais o desejo do consumo, da individualidade, de pertencer, inclusive. E se a gente olhar, por exemplo, o movimento das redes sociais, Instagram, TikTok, o TikTok agora que vem por conta também da Shein mais forte, estimula que as pessoas estejam sempre consumindo cada vez mais para parecer ser algo que não necessariamente elas são, assim. E eu vejo que essa geração que está chegando, uma geração de TikTok, ela não está muito, e que esteve mais vivendo dentro da pandemia, ela não tem mais tanta consciência dos impactos, por exemplo, dessas situações de consumo. Então, a gente tem uma tendência forte de sustentabilidade, a gente tem pessoas que estão extremamente conscientes nas compras que fazem dos produtos daquilo que veste. A gente pode também olhar para outras dimensões da sustentabilidade na vida das pessoas, mas a gente tem sempre esse algoritmo que estimula a pessoa a continuar dentro desse algoritmo, e quanto mais ela estiver ali dentro comprando coisas em qualquer uma dessas plataformas, mais o algoritmo ou mais a empresa ganha dinheiro com isso. Então, e como a gente muitas vezes consome informação ali dentro, não é ali dentro que tem espaço para que esse algoritmo divulgue informações sobre os danos do mundo da moda, né? Ou seja, ainda que tenham movimentos como o Fashion Revolution, que faz, assim, uma movimentação bastante significativa em todas as redes sociais, a gente começa a avaliar como essa informação está sendo distribuída dentro desses algoritmos, né? E aí, o quanto as pessoas têm acesso a essa informação para que elas possam tomar decisões cada vez mais conscientes. E como é que os consumidores, que ferramentas e meios eles têm de descobrir de onde estão vindo essas roupas, se é de uma produção limpa e justa? Então, uma das principais questões é a transparência da produção. Tem até o grupo do Fashion Revolution criou um índice de transparência onde eles fazem questionamentos para as marcas com uma série de questões ligadas aos processos produtivos, às questões ambientais, às questões sociais. Então tem o índice de transparência, tem o índice de transparência Brasil, mas também tem o índice de transparência do mundo, onde tu pode buscar informações. Tem sites onde tu pode pesquisar essas grandes marcas e buscar essa relação com a sustentabilidade. No Brasil tinha um aplicativo, não sei se ele está totalmente atualizado agora, mas que se chamava Moda Limpa, e nesse aplicativo tu podia pelo menos ver, até eram jornalistas que tinham organizado esse aplicativo, e tu buscava informações sobre as condições de trabalho, se as marcas tinham sido autuadas, por exemplo, pelo Ministério do Trabalho. Outro lugar que tu pode procurar informações é no balanço social, por exemplo, das empresas. Então, várias marcas locais têm, enfim, ou grandes marcas assinam, né, acordos em relação ao meio ambiente, em relação às leis trabalhistas, e eles podem já ter relatórios
em inglês se chama ESG, em português tem o ASG ou também balanço social, que muitas vezes eles fazem para acionistas, porque essas empresas querem estar listadas em ações ligadas às políticas ESG, enfim, práticas limpas, então também tem esses relatórios. Mas se nada disso existir, porque tu quer comprar de uma pequena marca local, pergunta quem fez a roupa, onde foi produzida, começa a te relacionar com essas marcas, começa a perguntar sobre os processos produtivos, começa a perguntar sobre os impactos. Então, nessa época de relações e de redes, a informação está ali disponível, basta a gente perguntar. E se a pessoa não te dá uma resposta coerente com os teus valores, aí tu não compra. Tá certo. Vamos encerrando, então, o primeiro bloco e, a seguir, vamos entender mais o que é, então, o movimento Fashion Revolution. Até daqui a pouco. Estamos de volta para mais um bloco do programa Prisma Entrevistas. Hoje, falando de moda sustentável, estamos com a professora do curso de pós-graduação Design da Unicinos, Karine Mello. Karine, então, antes a gente estava falando sobre o Fashion Revolution. Então, eu te pergunto o que é esse movimento e como que ele chegou no Brasil? O movimento Fashion Revolution foi um movimento ativista que surgiu a partir, enfim, de duas ativistas inglesas depois de uma queda num prédio em Bangladesh, em 24 de abril de 2013, onde mulheres que trabalhavam numa facção, que já haviam denunciado problemas estruturais no prédio, sofreram um grave acidente, mais de 1.000 mulheres morreram, outras 2.500, eu acho, 400 ficaram feridas. E isso demonstrou as condições de trabalho completamente insalubres que essas mulheres que produziam roupas para grandes marcas locais, grandes marcas globais, estavam sofrendo. Então, quando a gente olhava marcas, sei lá, como Gucci, Versace, essas grandes marcas mesmo, até da própria, ou de fast fashions, como Zara, enfim, produziam peças de roupa nessas facções que pagavam muito pouco para as pessoas. Então, se começou esse movimento global a partir da Inglaterra, fazendo com que os consumidores questionassem essas marcas as quais eles estavam comprando as roupas, perguntando quem fez as suas roupas e como essas roupas foram feitas. Porque se eu estou pagando um preço extremamente elevado para uma marca de moda, mesmo às vezes de luxo ou de fast fashion, e as pessoas que estão trabalhando para produzir aquelas roupas, estão trabalhando em condições insalubres, em trabalhos análogos à escravidão, eu estou sendo corresponsável por aquele tipo de trabalho análogo à escravidão. E aí ele veio para o Brasil, acho que foi em 2014, nós aqui na Unicinos começamos mais fortemente em 2015, a nos juntarmos a esse movimento e começarmos a estimular essa reflexão aqui na cidade de Porto Alegre sobre quem está produzindo as roupas, quem está fazendo as roupas e quais são os processos que são envolvidos nessa produção. E a gente começou a fazer debates em sala de aula, a gente começou a fazer eventos abertos para a comunidade, a gente começou a trabalhar com projetos de pesquisa também relacionados a isso, para potencializar esse movimento. Hoje, por exemplo, eu participo do Fashion Revolution Forum, que é um evento científico que surge a partir do Fashion Revolution, usando todos esses estudantes de faculdades de moda ou de cursos de pós-graduação que envolvem moda no Brasil e que produzem conhecimento sobre um outro modo de fazer moda. Certo. E além do Fashion Revolution, há alguma outra iniciativa voltada para essa causa? O Fashion Revolution, acho que ela é a iniciativa mais forte de questionamento, assim, né, um movimento de questionamento. Mas como eu tinha falado antes, tem aplicativos como Moda Limpa, tem vários sites ou na internet, que agora eu vou esquecer o nome de todos eles, mas enfim, acho que o Modefica é um dos principais, que vão trazer informações sobre esse consumo mais consciente. Então, a partir do Fashion Revolution, a gente viu várias iniciativas aqui mesmo no Brasil que começam a trabalhar e a questionar essa indústria. Tem o Brasil Eco Fashion Week, por exemplo, que é um evento de moda que desfila, que trabalha com comercialização
de marcas sustentáveis. Então a gente começa a ver esse movimento vir com mais força no Brasil, a partir sim do Fashion Revolution, mas também de outras pessoas que começam a discutir essa temática com mais força. Sim. E quem produz o slow fashion normalmente acaba agregando às peças um preço um pouco mais caro, justamente pelo processo ser mais lento e talvez em alguns casos até mais direcionado para a pessoa que vai comprar. Isso não acaba, como é que eu vou dizer, afastando um certo público de consumidores por justamente achar esse acesso mais caro e recorrer então ao fast fashion? Sim, esse é o maior dilema que a gente tem, porque não é que a produção de slow fashion ela seja cara, ela simplesmente paga os custos reais daquilo que existe, assim. Então, quando a gente começa a pensar, por exemplo, em todo o custo da natureza, né? E aí a gente pode falar sobre direitos da natureza, valor da natureza, tipo o custo de água e de energia para produzir um tecido. O custo de água e de energia para produzir, depois de tecer o tecido, de cortar o tecido, de costurar esse tecido, o custo da logística para ele chegar, por exemplo, até a minha casa, e eu olho uma peça de roupa que custa menos de R$50, a gente pensa, não há o que pague esses R$50, desde o processo de produção, a água envolvida, a hora do trabalho dessas pessoas. Quando a gente vai para o slow fashion, então, eles compram lotes menores de tecidos, compram de outros tipos de fornecedores que não têm grandes preços ou descontos globais, assim, como as marcas maiores. Eles pagam um valor mais justo e humano para aquelas pessoas que estão produzindo, comparável, por exemplo, com facções que pagam 10 centavos para te costurar uma boca de bolso, por exemplo. Então, quando a gente começa a olhar esses padrões, a gente sabe onde é que está o problema. O problema está no fast fashion, que explora as pessoas, explora a natureza, mas torna esse produto acessível. Então, se a gente não mudar a mentalidade da quantidade de coisas que a gente compra, tipo, eu posso comprar 10 calças jeans de R$25 ou de R$50, vamos pensar assim, versus comprar uma calça de R$400. Se eu pensar na quantidade, os R$400 são os mesmos R$400, mas se eu pensar na quantidade, de que eu quero ter uma variedade muito grande, que elas possam durar pouco e eu vou jogar fora, eu tenho uma mentalidade de fast fashion. Mas se eu pensar que eu posso investir mais numa peça que vai me durar mais, que ela não vai ter essa variação, por exemplo, de tendências de moda, mas que ela valoriza tudo aquilo que está envolvido na produção e que ela, além de tudo, não danifica nem o meio ambiente e nem a minha saúde, e aí eu vou então pagar por isso. Mas claro, não é um produto que é acessível para as classes mais baixas. Quando a gente fala de fast fashion, normalmente a gente pensa no consumo exacerbado e logo no descarte indevido. Mas a problemática também pode começar na produção de agressão justamente à natureza. De que forma a tecnologia ela tem atuado para mudar esse cenário e já corrigir pelo menos um pouco desse problema? Existem várias tecnologias que buscam gerar processos produtivos mais limpos, assim, que eu possa, por exemplo, não sujar a água que eu utilizo, que eu possa reduzir o uso de corantes químicos ou de outros tipos de beneficiamento que vão poluir o meio ambiente. Já tem uma série de produtos químicos que já são proibidos no uso na produção, por exemplo, de produtos de moda. Já existem, por exemplo, tecnologias, um jeans, por exemplo, gasta muita água para ser produzido para as múltiplas lavagens, né, que são associadas à sua produção. Então, já tem tecnologias, por exemplo, de corte a laser ou outros tipos de tecnologia de desgaste que diminui, por exemplo, a necessidade de lavagens. Tem tecnologias que são associadas à modelagem 3D, por exemplo, ou ao corte a laser e o melhor encaixe desses moldes para redução de uso de tecido, por exemplo, e tentar produzir com menos desperdício durante o corte, durante a produção. Então, a tecnologia, do ponto de vista ambiental, ela já está sendo bastante desenvolvida
para reduzir o impacto no meio ambiente desse tipo de produção. O que a gente precisa se questionar é, na medida em que a gente reduz as pessoas que trabalham, por exemplo, nessas fábricas, e que a gente substitui as pessoas pelas tecnologias, o que a gente faz com as pessoas? Então, a gente tem que pensar nesse equilíbrio entre pessoas e meio ambiente se a gente está pensando na sustentabilidade em todas as suas dimensões. Então, a gente, assim, caminhando para o final do programa, eu gostaria que tu desse algumas dicas para quem está, de fato, disposto a repensar a forma de consumir de uma maneira responsável. Exatamente. Primeiro, pense se você realmente precisa comprar uma peça de roupa. Olhe para todo o seu guarda-roupa e entenda aquilo que faz sentido para você. Depois, procure sempre aquilo que já existe, né? O mais sustentável sempre é repensar na circularidade das roupas. Vocês podem comprar, por exemplo, roupas em brechó, roupas de segunda mão, porque ela já teve uma vida e que ela pode fazer sentido na tua vida, não sendo uma roupa extremamente nova. E principalmente buscar participar do comércio local, buscar valorizar os criativos locais, os designers, as costureiras, as modelistas, né, que desenvolvem essas peças de roupa. Então, sempre compre onde vai gerar prosperidade no lugar onde tu vive, né? Então, comprar de marcas gaúchas, tem um aplicativo que se chama, um site, Moda Autoral Gaúcha, tem várias lojas autorais aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre. Procurar sempre no Instagram ou no TikTok ou em qualquer outra rede social que você esteja utilizando, questionar as marcas para entender quais são os processos produtivos, buscar mais informações sobre aquilo que está usando, e uma vez que comprou essa roupa, pensa assim, você viveria mais 10 anos com essa roupa? Ela faz sentido na sua vida por mais 10 anos? Porque dependendo do material que ela for produzida, pode ser que ela leve 400 anos para se decompor. Então, se ela não viver 10 anos na tua vida, mas ela vai viver 400 anos num aterro sanitário, será que vale a pena comprar? Então, acho que esse tipo de questionamento é um questionamento interessante de ser feito para qualquer compra de peça de roupa, né? Então, tudo que tu comprar, use bastante, né? Depois que não serve mais, tente consertar. Pode também fazer upcycling para ela fazer mais sentido. E aí, então, tenta dar um destino adequado antes de ela chegar no aterro sanitário. Acho que essas são minhas principais dicas. Tá certo, então. Agradeço a tua presença aqui, por compartilhar esse conhecimento com a gente. E a gente vai encerrando, então, mais um Prisma Entrevistas. Até a próxima!